tem algumas coisas que não é da nossa vontade que está prendendo a nossa vida. E aí você veio hoje numa sexta-feira, sextou, e você quer o quê? Destravar. Você quer mudar de vida. E aí eu vou te pedir para você tomar o seu lugar, nesse exato momento, que lá vamos nós. Se eu me comprometo a dar meu melhor nessa noite. Acho que isso é uma contribuição muito boa. Presta bem atenção. O que eu faria para prosperar em 2025? O que eu percebi? As pessoas, elas não sabem o que é prosperar. Elas não acreditam na prosperidade. Criam muitas coisas contra isso. E você está diante de mais um ciclo. Nós temos quantos ciclos na vida? Alguém sabe? 120. 120 ciclos e acaba. Cada bateria de carro tem um tanto de autonomia, que é um tanto de ciclo de carregamento. Existe isso no carregamento do celular, existe isso no carregamento de bateria de qualquer equipamento que tenha bateria. Tudo tem uma autonomia. Não sei se você sabe também, seu coração tem um ciclo de 3,5 trilhões de batidas. Sabia disso também ou não? Quando essa máquina chega em 3,5 trilhões de batidas, ela desliga. As baterias, quando chega no último ciclo, desliga. Significa que toda a criação tem um ciclo. E nós temos 120 na verdade. Como conta a primeira, nós temos 120 viradas de ano. 120. Significa 120 anos. Quando fala virada de ano, como já passou muito, você pensa assim, nossa, mas só isso? É só isso. Depois que passa, foi só uma história. Mas aí, o que me deixa intrigado é por que a maioria das pessoas vem na Terra, tem a mesma oportunidade. Fala assim, ó, eu tenho a mesma oportunidade que qualquer outra pessoa. Aí você fala, não tem, porque eu não nasci filho de sheik, eu não nasci na casa do fulano. Você tem a mesma oportunidade, a Terra é a mesma, você respira igualzinho, 37 trilhões de células, 86 bilhões de neurônios, uma vida de desafio, de aprendizagem, de transbordo. Você tem as mesmas oportunidades de todo mundo. Não importa de onde você saiu, está importando o quê? É para onde você vai e quantas pessoas você vai transformar no meio do caminho. Se você falar assim, cara, eu quero dar uma virada na minha vida, eu vou te mostrar casos, me cobre daqui a pouco, casos de pessoas que vocês vão ficar assustados. Gente que estava em situação pior que a sua, hoje a maioria tudo multimilionário é o mais pobre, bilionário é normal. Aí você fala, mas por que isso aconteceu? É muito simples. Isso tudo aconteceu por um único motivo. A pessoa teve uma virada na vida dela. Essa virada na vida vai ter alguns prejuízos imediatos. Aqui a minha, por exemplo, o Pablo do passado com o Pablo do agora. Olha lá, família divorciada, todo mundo da família. Eu vou ficar expondo a família, não, que eles acham ruim. Mas casado com a mesma mulher e conheço ela desde os meus 16 anos. Minha primeira e única namorada. Estudava em escola pública, hoje é dono de 2 redes de escola e autor de 67 livros, está desatualizado em 65. Trabalhava como CLT, empreendedor com um grupo empresarial bilionário. Estava lá, primeiro dia de carteira assinada, dia 1º de maio de 2003, 16 anos de idade, R$240 de salário. Gago, eu pedi para corrigir isso aqui, que eu não era extremamente tímido. Isso aqui é fake news, ó, extremamente tímido. Gago só quando ficava nervoso, extremamente tímido, isso aqui não tem recordação, depois arrumei para mim. Domina a comunicação, é um dos maiores, não tem esse concurso aqui também, fica ruim falar que eu sou um dos maiores. Mas se você quiser falar que eu sou o mais bem pago, eu aceito. Gordinho. Não pratica esporte e era sedentário. Já pesei, já fui 3 dígitos já na balança, 100 quilos. E agora, Pablo Ironman e Ultraman. Eu gosto sempre de esfregar na cara dos preguiçosos que o Ultraman é 452 quilômetros, dentro de 35 horas e 17 minutos. Pablo trabalhava na empresa do sogro, trabalhou de CLT 13 anos, Pablo comprou a empresa do sogro. Tinha repulsa de política, eleito como um dos deputados federais, com a maior votação, uma das maiores do Brasil, só em 13 dias de campanha, e quase 2 milhões de votos para prefeito de São Paulo. Ou seja, esse aqui é você do passado, assim como eu. Era extremamente escasso, destrava a riqueza de milhões de pessoas. Vocês já sabem, um pouco mais de 50 milhões de pessoas me assistem, não só na língua portuguesa, nas 9 nações que têm a língua portuguesa como língua oficial, como a língua hispânica também. O mundo hispano, eles me conhecem, toda banda que eu vou, a galera tem muito aluno hispano.
Atendia 60 pessoas por dia no call center. Hoje atende mais de 50 milhões de pessoas com algum corte, algum tipo de vídeo, um negócio absurdo. De visualizações na internet, eu acho que eu estou entre o top 3 do Brasil aí. Na política disparada, eu fui o número 1 do mundo no período eleitoral. Não sei se vocês sabem disso. Estava com a conta com quase 5 bilhões de visualizações. Imagina a gente do mundo inteiro querendo saber, negócio de cadeirada e por aí vai. A parte ruim aqui também, que eu era feio, e agora eu fiquei despiorado. Hoje deu para ver que eu fiz chapinha ou não? Por isso você tem que prosperar. Quem é homem fica despiorado, quem é mulher fica bonita. Mas o homem que fala, ai, fiquei bonito, tem alguma coisa de errada nos drivers mentais dele. Para de ficar iludido, você não é bonito. Você ficou despiorado. Mas se for levar para a essência, nós somos imagem e semelhança de quem? O Criador. Não faz sentido você se achar feio. Mas às vezes você está meio fora. Está bem fora do peso, está cheio de inflamação no seu corpo, está com alguns problemas aí, e esses problemas eles podem ser resolvidos. Por que eu estou falando para você que você vai ter uma virada? Escreve assim: eu vou tomar uma virada na minha vida. Eu não sei explicar qual que é o motivo que 68% dos brasileiros agora, numa pesquisa da FEBRABAN, disseram o seguinte, que eles acreditam que tudo vai melhorar ano que vem. Deixa eu explicar aqui ano que vem. Olha para o relógio, quem está com o relógio aí? Pensa esse ponteiro girando. Quer ver? Hoje é dia 27, 28, 29, 30, 31. Pensa esse ponteiro girando, o de hora, 8 vezes. Um giro inteiro. São 12 horas repetidas por dia, dá 2. Vezes 4, 8. Olha para o relógio, todo mundo. Você que está em casa também, olha todo mundo para o relógio. E pensa 8 vezes o relógio zerando. Às 12 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, ano novo! Todo mundo na salva de palmas. Ai. Uau! Uau! O relógio girou 8 vezes. E essas 12 horas. Um ano é novo. O que mudou? Me explica. O que 8 giradas de um relógio pode falar que mudou a vida de alguém? Relógio. Aí você vai, certeza, virou o ano, você fala, nossa, agora vai ser tudo diferente. Mas o quê? Tomar uma virada na vida vai fazer com que você tome um prejuízo no começo. Prejuízo de quê, Marçal? Às vezes vai ter que desconectar de pessoas e vai ter que conectar com outras. Eu vou te explicar como que funciona a leitura de um ser humano. Mas primeiro eu tenho que te provar uma coisa. Eu sei que você fala, mas se eu fosse filho de rico, talvez ia ser melhor a minha vida. Posso te falar? Às vezes ser filho de alguém muito rico pode fazer você ser um inútil na vida. Tem gente que nasceu na família rica e não tem utilidade nenhuma. A única coisa que ele tem é dinheiro. E você fala, é a única coisa que eu quero. Pois é, a única coisa que a pessoa não está nem aí, porque ela tem abundância. Por que a gente tem problemas em ficar olhando para a vida dos outros e desejar essa vida dos outros? Porque a vida dos outros parece melhor que a nossa. Porque ela tem abundância, aquilo que falta em mim. Não é muito melhor você olhar para a pessoa e falar, o que ela fez para fazer isso? Até hoje eu continuo crescendo. Vou falar rasgado a palavra, tá? Porque aí você não precisa ficar com vergonha, nem medo, nem inventar outra conversa. Eu cresço copiando os outros. Como que faz para copiar os outros? Só que eu tenho um ecossistema tão forte que eu copio as pessoas que estão dentro do meu ecossistema hoje. Só que eu bato na reunião com todo mundo. Vocês têm que copiar o fulano agora está pegando um caminho mais rápido. Olha para aquele ali, copia. Não, é feio demais copiar. Então tá, traz alguma coisa original aí, que foi você que criou. Deus criou todas as coisas até o 7º dia e não precisa ninguém criar mais nada, porque ninguém dá conta de criar. Você dá conta de sintetizar ou dá conta de adaptar a sua realidade. Agora, criar, você tem certeza. Eu sei que tem doutrinas em metafísica que pessoas falam assim, fulano é co-criador. Eu sei que eu vou chatear um monte de gente falando isso, mas eu nunca vi isso. Deus não tem sociedade na criação. Ele criou tudo sozinho. E Deus não quer a sua opinião, senão Ele colocava você no primeiro dia da criação, no segundo, no terceiro, no quarto. Ou no quinto. Imagina Deus, no primeiro dia, você falando assim, ai, para que esse tanto de água? E no quarto dia, tem como diminuir um pouco o sol? Não, põe o sol, a terra mais distante. Não, essa terra está girando rápido, vamos mais devagar, Deus, para que ir tão rápido? Certeza que você ia mandar uma dessa, sim ou não? Mas para que chover desse tanto?
E você ia ficar sempre enchendo o saco, porque nunca tá bom, né? Deixa eu te falar, aceita a natureza como ela é, que você vai prosperar sobremaneira. Aí o que a gente tem que fazer? Nós vamos fazer com que o nosso cérebro entenda que prosperar é uma coisa simples. Porque para algumas pessoas é simples e para outras pessoas é altamente problemático fazer isso. Tem muita gente que é como se fosse o fim do mundo. Tem gente aqui que está me ouvindo, que ganha dinheiro, só que o dinheiro vai embora, sim ou não? É porque você não tem um dom. Aí você fala, qual o dom? O dom de gestão. Você acha que a pessoa nasce com esse dom? Claro que nasce, todo mundo nasce. Todo dom é nato, só que a maioria não escavou. Tudo o que você precisa já existe. Fala com a boquinha assim, ó, tudo que eu preciso já existe. Agora, qual que é a dificuldade? A dificuldade, se eu quiser, eu deito aqui no chão para te provar. Todo mundo precisa aprender a andar, sim ou não? Sabe o que eu piro em Deus? Eu piro. É que Ele é todo poderoso e criou todas as coisas, mas Ele não fez nunca um ser humano nascer e sair andando. Ele nunca fez um ser humano sair falando. Aí você fala, fez sim, fez o Adão. O Adão ele já fez adulto, perfeito, pleno em todos os caminhos. Fora a edição número 1, todas as outras foi desse jeito. Quando você vem do ventre de uma mulher, você precisa cumprir a natureza daquilo. Mas como o ponto zero da criação foi mexer no barro, e alguém dá um sopro de vida naquele barro, feito com as próprias mãos, ali começou já na plenitude. Só Adão e Eva começaram na plenitude. Todos os outros têm que desenvolver, treinar, quebrar cara, configurar o cérebro. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você, quando saiu de dentro da nave mãe, que é o útero da sua mãe, você já ficou chateado que você teve que respirar sozinho. Você não lembra disso, mas você sabe que é assim, certo? Para que chorar, neném? Mamãe está perto. Não quero saber, está doendo. Respirar dói. Aí dói. O dente vai crescer, está doendo. Respirar está doendo. A primeira queda está doendo. E a fome, que você nunca sentiu? Bebês no ventre não sentem fome. Só que aí eles saem, eles têm que aprender a comunicar com a mãe. Seu primeiro ato de comunicação foi avisar. Mãe, eu estou com fome. Mas como você não sabia falar, o que você tinha que fazer? Tinha que chorar. E aí está o grande detalhe. Aí está o grande detalhe. O que você precisa? Você precisa de continuar configurando o seu cérebro para governar. Só que aí alguém pegou o seu cérebro e fez o quê? Treinou ele para ter só um emprego, ou passar numa faculdade, ter um diploma e falar, agora pode trancar, pode tampar o caixão e enterrar ele. Por que você não continua desenvolvendo? Fecha esse microfone aí. Obrigado. Você tem que constantemente o meu cérebro. Não sei se você já percebeu, mas o seu cérebro é igual esse rádio. Esses 3 dias, escreve todo mundo aí na internet assim, ó. Compromisso por 3 dias, destravar nesses próximos 3 dias. Eu vou te contar. Você acredita que em 2025 é possível dar uma virada em sua vida? Sim, acredito e vou fazer 78%. Não, salva de palmas, 78% está acreditando nisso? Caramba! Incrivelmente, vocês vão dar uma salva de palmas para esse grupo aqui também. Sim, mas não sei o que fazer, a salva de palmas, vocês estão acreditando. E aí, vamos bater uma salva de palmas para quem não acredita? Vamos dar uma vaiada, para vaiar. Vamos colocar, acha aquela foto dos artistas que eu pedi para vocês aí. E produz um corte para mim. Olha que linda essas pessoas maravilhosas. Elas conseguiram tudo depois de fazer o método IP. Não. Janguier Diniz, bilionário, mais rico do estado dele. Foi o quê? Vocês dão conta de ler daí ou não? Que com bilionário lá, capa da Forbes, foi o quê? Não interessa de onde você veio, o que interessa é a configuração do seu cérebro. Se ela nunca parar na vida, esse cara que me ensinou muito, eu sou confrade dele, é meu amigo. Eu não fui engraxate. Esse cara aqui, ó, Luan Santana. Quem já foi no show do Luan Santana? Levanta a mão. Trembão, ficou lá até 6 horas da manhã. Luan Santana era telefonista de uma rádio gospel. Alô, paz do Senhor! Luan Santana. O que aconteceu com o Luan Santana, gente? Ele foi configurando a mente dele até virar esse Luan conhecido por milhões de pessoas. Mas ele era o que mesmo, a função dele? Telefonista. Olha que belezinha. Ivete Sangalo trabalhou como vendedora de marmita. Vocês sabiam disso ou não? Poxa, mano.
Ivete Sangalo trabalhou como vendedora de marmita. Você pensa, poxa, mas é para poucos. Eu posso ficar aqui 100 anos falando de todo mundo, do mundo inteiro, você está por fora. Olha essa pessoa aqui, Luísa Brunet, foi empregada doméstica. O Tiago Nigro foi garçom do Outback. Fala assim com a boquinha, eu tenho jeito. Eu preciso configurar a minha mente no modo prosperidade. Mas peraí, o que é prosperar? Fala assim, prosperar é romper. Mas é tão bom aqui no Outback, mas é tão bom entregando marmita. Até o rei Davi era entregador de marmita. Deixa eu te explicar uma coisa. Sua fase não define você. O que define você é aquilo que Deus falou a seu respeito. E Ele falou que você é forte, corajoso, falou que você é filho, falou que você governa a terra, Ele falou que você é a imagem e semelhança dEle. Eu acho que você tinha que cair na real, e você não está exercendo nada do que Ele falou. Mas a gente está numa briga aí do capitalismo, tem chance para poucos. Deixa eu te falar, quem determina a sua chance é você. O que Deus já falou está escrito. Agora a sua chance é igual jogar. Quer jogar mais uma vez? Eu perdi o jogo. Começa de novo. Aí você pega o Jim Carrey. Foi faxineiro, mano. Não sei se vocês sabem, mas quando eu era criança, meu sonho era ser o Jim Carrey. Eu já falei isso alguma vez? Vocês sabem disso? Eu era extremamente fã do Jim Carrey. Eu queria ser o Ace Ventura, o Máscara. Eu achava aquilo assim fabulosíssimo. O jeito dele. Eu nunca vi ninguém engraçado em Hollywood igual o Jim Carrey. Apaixonado. Ali eu fui fã. Aí depois que eu descobri que era faxineiro, aí que eu pirei. Sabe por quê? É engraçado que a gente que é ex-pobre, quando olha para alguém que é filho de rico, a gente não respeita a riqueza do cara. Quando você é ex-pobre, você não valoriza isso quando vem de uma pessoa que veio de uma família sem ter lutado por aquilo. Deixa eu te falar, tanto fez, tanto faz. A riqueza é do mesmo jeito, para quem é ex-pobre, para quem é rico, para quem é super rico. A riqueza tem a ver com gestão, não tem a ver com de onde você saiu. Se você não aprender essas coisas, eu posso te falar, nesses 3 dias, se você estiver comigo, eu te mostro coisas básicas. Eu vou te mostrar aqui que eu vou te convencer. Meu papel nesses 3 dias é convencer você que você pode treinar seu cérebro, configurar essa máquina poderosa de 86 bilhões de neurônios. Eu vou te contar um negócio chamado consciência. O que é consciência? Se a sua consciência começar a entrar em expansão, ela é obrigada a ter que trabalhar mais. Não sei se você sabe, um cérebro em expansão, ele trabalha dormindo. Tem problemas que eu não consigo resolver acordado, eu vou deitar, eu mentalizo e peço a solução. Aí você fala, você pede para Deus? É claro. Eu peço para Deus e os meus neurônios falam, deixa comigo. Eu acordo no outro dia, tem saídas da minha cabeça. Porque meu cérebro ele tem 86 bilhões de neurônios, eu posso dormir em paz, que ele ainda está trabalhando. Não desliga. Ele pode entrar no sono profundo, no sono REM, que eu conheço demais, sou estudioso do sono. Mas ele dá conta de resolver os negócios dormindo. Engraçado que na Bíblia fala assim, aqueles que amam a Deus, Deus dá enquanto as pessoas estão fazendo o quê? Enquanto dormem. Então, olha lá para o Flávio Augusto, foi vendedor de curso de inglês, da empresa dos outros, sem falar inglês. Aí às vezes as pessoas falam, mas eu não posso, porque eu não sou isso, eu não sou aquilo. Você não precisa ser nada não, filho, você só precisa ser trabalhador. Você precisa ser trabalhador ao ponto de não querer trabalhar mais. Eu sei que é ofensivo para algumas pessoas, porque é o nível de mentalidade, de sintonia delas, elas não conseguem entender o que eu estou falando. Mas eu amei ser trabalhador. Trabalhador mesmo, sabe assim, cumprir hora, aquela coisa. Eu amei. Amei. Só que na hora que eu comecei a odiar, eu falei assim, eu tenho que arrumar isso para os outros. Entenderam a piada ou não? Não entenderam? Seja tão bom numa coisa que você não precisa mais fazer ela. Quando você entender isso, acabou, você vai prosperar mais rápido. Tem gente que não é bom, não fica bom nunca numa coisa. E é por isso que tem que ficar uma vida inteira naquilo. Seja tão bom como filho, até o ponto de você falar assim, agora eu quero ser pai. Aí você deixa aquele cargo de filho, porque não dá para ocupar 2, tá? Tem gente que vive destruído na vida, porque quer 2 cargos ao mesmo tempo, que é o de filho e de pai. Não vira homem nunca. A mesma coisa a mulher, não vai virar mulher nunca. O que define o homem e a mulher não é a genitália. É amadurecer o cérebro, é virar de fase. Então, você olha para o Brad Pitt, foi entregador de pizza. Você olha para o Silvio Santos, foi camelô. Engraçado que todo mundo que nós estamos falando aqui, só por um milagre, alguém dessa lista aqui não ficou bilionário. Talvez 1 ou 2, eu duvido, eu acho que todo mundo aqui chegou. A faturar bilhão é certeza. Você olha para Beyoncé,
trabalhou no salão de beleza. A Beyoncé, manicure. Não é possível, veio de manicure. Ajudava num salão de beleza? Essa aí é braba, uma das pessoas mais conhecidas do planeta Terra. Marçal, sabe o que essas pessoas têm em comum? Olha lá, o Denzel Washington, era barbeiro. Está tendo umas experiências com Deus forte esses dias, né? Que vocês estão acompanhando, né? Pablo Marçal era atendente de call center. Época boa. Dá um zoom out aí das imagens. Olha todas essas pessoas. Você acha que essas pessoas têm a sorte? Fala a verdade. Assume. Não, essas pessoas têm sorte. Fala. Fala assim, ó. A pessoa tem a sorte. A Beyoncé tem sorte. O Flávio Augusto tem sorte. O Brad Pitt tem sorte. O Denzel Washington. O Pablo tem sorte. O Silvio Santos é pura sorte, né? Ele foi do nada comprar um canal de televisão com sorte. Como que paga? Como que paga? Como que Tiago sai de garçom? Como que Luísa? A Luísa, ela já teve um patrimônio bilionário também, que ela foi casada com o Eike Batista, se eu não estiver enganado, né? Janguier, pura sorte. Foi engraxando o sapato que o cara falou: vou te dar um cheque aqui para você, de 1 bilhão. Fala com a boca mais uma vez assim: a minha fase não me define. Você olhar no espelho também não define quem você é. Isso é só uma fase. O espelho não define sua identidade, define a sua fase. A sua alma é eterna, seu espírito é eterno, e esse corpo aí está em decomposição já. Isso é só uma fase. Sabe o que é interessante? Olha todo mundo para cá, olha com a alma para mim. Você compra uma casa e a escritura está no seu nome, aquilo nunca foi seu e nunca vai ser. Você só comprou os últimos dias daquela casa enquanto você está vivo. Porque quando você morrer, vai ficar provado que nunca foi seu. Seu carro que você comprou pode estar quitado, nunca foi seu. Você também pagou para ele estar enquanto você estiver aí, ou até quando você enjoar dele. O mais engraçado é que tem gente agora matando outra pessoa por amor, achando que aquela pessoa é dela. Mas até uma circunstância, uma doença, uma morte, aquilo vai ficar provado que nunca foi seu. Mas o corpo é meu. Seu corpo é um adubo, barrinho falante. Sabe o que significa isso? Nem o corpo que você chama de seu é seu. Você pegou do esterco, quer dizer, você pegou do barro, daqui uns dias vai virar esterco. Até isso a terra vai cobrar de volta. Mas o espírito é meu. Não, o espírito é de Deus. Foi ele que introjetou isso aí no corpo. Resumo. Por que a gente briga por tanta idiotice? Por que a gente vive com medo? A maior parte de vocês não prosperaram, não é por falta de sorte, porque está viva uma sorte. Eu fiquei chocado, porque a gente foi enganado aí pela pseudociência, a vida inteira, que era o mais forte dos espermatozoides que conseguia vingar e vir aqui na Terra, né? Foi descoberto agora há poucos dias que isso não é verdade. Que o segredo não está no mais forte, é o óvulo que escolhe. Então, quando a Bíblia fala há milhares de anos que desde o ventre da sua mãe você foi escolhido, selecionado. Espera aí, então nós estamos relacionando os escolhidos contra os mais fortes? Não são os mais fortes que sobrevivem, são os que se adaptam. E os escolhidos, eles têm um negócio chamado adaptabilidade. Eles conseguem se adaptar porque eles sabem que de qualquer jeito o negócio vai acontecer. Então vamos lá. Por que eu estou falando para vocês sobre virada? Vamos lá, da onde eu vim e as pequenas viradas que quando foram acontecendo não parecia nada impressionante, mas hoje eu vejo que foi impressionante. Eu lembro, meu pai é funcionário público, foi aposentado como funcionário público. Minha mãe é faxineira, estudei minha vida inteira em escola pública. Talvez a gente teve um ingresso de 2 ou 3 vezes em escola particular, talvez eu tenha estudado em 13 escolas e morado em 18 casas diferentes, até onde eu contei. Marcelo, por que você está contando isso? Porque é o seguinte... O sonho do meu pai era que eu fosse funcionário público. Hoje 12,6 milhões de pessoas no Brasil são funcionárias do governo em uma das 3 esferas. 54 até 56 milhões de pessoas no Brasil hoje estão dependendo do Bolsa Família. 53 milhões são dependentes de alguma forma abaixo dos 18 anos de idade. 43 milhões de pessoas aproximadamente são empreendedores ou trabalhadores fichados. E aí você soma isso aí tudinho, vai dar uns 203 milhões de pessoas. O que eu quero te mostrar com isso? Eu tinha uma energia, um foco, um treino mental, um ambiente
toda a sorte que foi lançada sobre mim era para eu comprar uma apostila, que meu pai ficava insistindo, compra uma apostila, você precisa ser funcionário do Banco do Brasil. Isso aqui, aquela coisa. E eu falava, eu não quero esse negócio. Com 12 anos de idade, que é quase a idade do meu filho mais velho, eu acho um livro. Esse livro, exatamente, lançamento dele no Brasil, Robert Kiyosaki, o nome do cara, eu sou despertado por um livro. Esse livro se chama Pai Rico, Pai Pobre. Quando eu leio esse livro, gostava de ler demais. O livro mostra a figura de um pai pobre, que é uma mentalidade de estabilidade, e o pai rico. E para piorar, eu estou com um amigo, a gente convivendo junto, eu olho para esse amigo meu tem um padrasto que configura como pai rico, e eu vi meu pai, né, como aquele outro pai da estabilidade que quer passar isso para o outro. Você tem que ser isso, tem que ser isso. E aquilo me incomodava. Certa vez, já depois de alguns anos, eu lembro que eu estava com uma amiga, a gente acabou batendo no carro dele, e a gente estava lá fazendo a lanternagem, estudando lá no KD, no Yahoo, como fazer isso. A gente pegou, comprou massa plástica, lixou, voltou no martelinho, arrumando o carro do cara. Aí o padrasto dele, o nome do cara era Sidney. O Sidney foi assistir a gente todo orgulhoso. Olha aqui, nós damos conta de arrumar o carro. Lixando o carro. Pim, 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 pim. Aí olha aqui, que nós somos fera. Só querendo uma aprovação do cara. Aí o cara vira e fala assim, esse não é um segredo não. Eu falei, será que esse cara é tão fera que ele sabe mexer com lataria, com lanternagem, com pintura? Aí ele falou assim, não tem dádiva nenhuma no que vocês estão fazendo. Vocês têm que aprender a crescer para pagar para pessoas boas fazer isso aí. Porque o que vocês estão fazendo vai ficar ruim. E o que vocês precisam fazer é ficar bom em outras coisas para pagar alguém que é bom nisso aí. Eu fiquei com muita raiva desse homem. Só que eu detectei nele o cara que eu vi no livro. O cara que tem a mentalidade do pai rico. Ali eu estava querendo uma aprovação do cara, e ele também. Ele, ao invés de dar parabéns para nós, destruiu a nossa alma. E a gente olha para aquela história e fica com raiva dele. Só que aí, engraçado, esse amigo meu, hoje ele tem empresas que faturam mais de 100 milhões de reais. Esse é amigo dessa história. E nós temos empresas aqui faturando bilhão já. Aquilo na hora foi um motivo de eu ficar com ódio dele. Só que só depois de muitos anos que eu fui entender. Cara, fique bom numa coisa para não depender dela. Eu nunca mais fiz aquele tipo de serviço. Porque eu fiquei com tanta raiva daquilo, mas a minha cabeça só muito tempo depois foi entender. Então, eu comecei ganhando um salário de 240 reais. Então, você que está assistindo, você fala assim, Marcelo, para mim não tem jeito. Para você é mais fácil, porque tem um monte de gente assistindo. É porque você não viu minhas primeiras lives. Nunca teve 0 pessoas, mas várias tinham 2 pessoas. Uma pessoa ficando calada e a outra me xingando. E a que me xingava era meu melhor amigo. E ele fica putaço quando ele ouve isso. Por que ele te xingava? Não é de maldade. Ele falava, você não é famoso, sai daí. Aí eu tinha que ficar dando aula. E ele quase me convenceu. Eu olhava, assistia aquilo e eu ficava vendo um comentário só dele e o outro em silêncio. O outro assim, o que está acontecendo? E eu, não, porque isso e aquilo. Aí eu via 2 pessoas e um mexendo o saco. Eu tendo que lidar com aquele amigo e assistir no outro caladinho. Eu falava, eu vou continuar pelo que está calado. E quando num sábado esse trem deu 15 pessoas. Não, eu vou confessar para vocês, eu pirei. Tem um vídeo, depois se puder achar o vídeo, não der para mostrar hoje, mostra amanhã um vídeo de eu falando 15 pessoas no sábado. Eu nunca esqueço daquele dia. Eu falei, cara, 15 pessoas parando aqui para me assistir. Fiquei maluco. Mas aí que está a grande verdade. Nunca foi sorte. Eu sei que vocês estão doidinhos para falar, foi Deus. Fala. Então Deus não gosta de você. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus não tem preferidos. Deus tem um negócio chamado favor para aqueles que obedecem. Se você obedecer aquilo que Ele coloca no seu coração, vai mais rápido. Há 3 dias atrás eu fui para os Estados Unidos. Fui no Gulfstream e de forma milagrosa eu cheguei antes de 7 horas de viagem. Nunca aconteceu isso até hoje. Todos os voos que eu vou de jato, a gente faz uma parada, chega. 8 horas de alguma coisa. Em menos de 7 horas, na hora que foi pousando, eu falei, que é isso? Aí o piloto riu e falou assim, vento favorável. O vento estava empurrando a gente lá para os Estados Unidos, e o avião estava mais leve, e a gente foi. Aquele canhão voando, quando pousou, eu falei, mentira, não tem como um avião ter chegado nessa velocidade. A gente cruzou do Brasil para os Estados Unidos, de São Paulo até Orlando,
em menos de 7 horas. Quando tocou no chão, eu falei assim, eu nunca fiz uma viagem tão rápida. Aí você fala, o que é isso? Esse negócio chama favor. Esse empurrar dessa aeronave. Aí você fala, mas para que é isso? Aí vocês estão assistindo, vocês têm que aprender o negócio. Eu te ensino todas as técnicas para você ir mais rápido, mas tem que comer mais rápido ainda. Aí você fala, você tem que saber uma coisa. Fala todo mundo assim, ó, Deus vai fazer tudo por mim, menos a minha parte. Engraçado. O favor que foi o vento só me pegou porque eu estava no ar. O favor esse vento que empurrou para os Estados Unidos, ele não decolou o avião não. Ele nem pegou eu aqui e levou eu para o aeroporto também não. Ele só pegou para quem estava no ar, cruzando a Amazônia, Panamazão, indo embora para lá. O vento pegou a gente porque a gente estava no percurso. Esse é o favor de Deus. O favor de Deus, ele te pega no percurso. E é interessante que eu te mostrei algumas pessoas. No fundo, você foi programado para falar assim, é sorte. Ah, não, eu não sou configurado assim, não. Então eu já sei o que você falou. Eles fizeram isso, foi roubando. Aí você olha uma atriz e fala, ela fez isso é porque ela tem esquema com não sei o quê. Aí, sempre. Eu lembro quando eu comecei a crescer na Brasil Telecom, várias pessoas paravam e falavam, o Pablo, o pai dele é todo relacionado. Meu pai nunca nem tinha ido lá. Só que as pessoas, elas nunca respeitam resultados de pessoas que são consistentes e progressivas. O que elas falam? Elas querem arrumar desculpa para ficar bem. Tem pessoas que estão assistindo agora e elas podem ser abençoadas para sempre. Só que elas não vão ser abençoadas por quê? Porque ela não dá conta de sintonizar na frequência. Vocês nunca mais vão esquecer desse rádio aqui, ó. Presta bem atenção. Esse rádiozinho aqui pode mudar a sua vida. Por quê? Porque aqui, ó, você só vai pegar a estação que eu estou falando se o seu cérebro entrar na mesma estação. Por que muita gente ouve então e não prospera? Porque não consegue entender. Ou seja, você pode estar ouvindo o ruído, mas não consegue entrar na frequência. Já viu quando você está trocando de rádio? Aí começa. Tem gente que está quase falando, não consegue. Aí continua enchendo o saco e trocando de estação. Por que tem gente que está me ouvindo agora e não está entendendo nada? Porque eu estou na FM e a pessoa está na AM. E a pessoa não entende o que está acontecendo. Ó, uma pessoa perguntou ali, como assim frequência? Mas como assim? Todas as coisas são frequência na Terra. Tudo. Luz é frequência. Som é frequência. Vento é frequência. Eu amo voar a primeira vez de helicóptero com a pessoa. Vai chegando perto da serra, eu já aviso. O helicóptero vai tremer. Ai meu Deus. Aí eu falo, você já andou de barco? Já navegou com barco? Já. Não vem uma onda? Aí o barco não faz assim? A onda está aqui também, só que ela é no ar. Então vai bater na serra, vai jogar uma onda para cima e a gente não está vendo. Só que o helicóptero vai dar uma balançada. Engraçado, se não avisa a pessoa dá um sustão. Se avisa a pessoa, ela antecipa aquilo, configura aquilo. E na hora que passa, já está avisado. Quando você começa a explicar o que é turbulência para a pessoa, e que se bater até num gelo, para quem não sabe, no ar tem gelo. Placa de gelo. Placa. A gente bate com o avião no gelo, o avião está de boa, continua. Aí você fala, cara, mas é tão seguro assim? É muito seguro, você tem que ver as pancadas que o avião leva. Ele está lá e continua firme. Agora o desespero em não saber faz seu cérebro ficar imaturo. Aí você pensa, cara, o que essas pessoas têm que eu não tenho? Eu posso enumerar para vocês. Essas pessoas descobriram certas coisas na vida e foram profissionalizando essas coisas. E ao profissionalizar essas coisas, alguma coisa foi mudando, porque ela foi amadurecendo, ela foi parando de pensar certas coisas e começou a pensar outras. Ela parou de dar ouvido para certas pessoas e começou a ouvir outras. Elas começaram a fazer perguntas ao invés de ficar afirmando. E aí o que acontece? Você vai aprender aqui, ó. Todos vocês estão me assistindo, todo mundo. A diferença de um bilionário e de um mendigo nesses requisitos é 0. Os dois têm a mesma coisa. Fala assim, ó, eu tenho recursos naturais suficientes para prosperar. Vou testar então. Tem sangue aí, pelo menos uns 5 litros aí, rodando aí na máquina? Tem? Tem gordura? Bastante. Fala todo mundo assim, gordura é ouro para quem vai prosperar. Como assim? Deixa eu te explicar.
Se você um dia for fazer uma prova gigante de ultra distância e não tiver gordura, você vai ter problema. Eu programei para fazer isso agora, antes de virar essa década, que é atravessar o Canal da Mancha nadando, 33 quilômetros. Dá para fazer em 12 horas de nado. Só tem um problema, tem que fazer exatamente na data que uma corrente marítima já te tira. O que é o Canal da Mancha? É da França para a Inglaterra. Então você vai atravessar um canal, Canal da Mancha. Esse Canal da Mancha de 33 quilômetros é conhecido como o Everest nadando. O Everest tem 8.849 metros de altura, de pico. E esse tem 33 quilômetros de nado. Só tem um problema. Do jeitinho que eu estou aqui, eu ganho hipotermia. Do jeito que você está aí, Diego, você fica com hipotermia e morre. Você vai ficar 12 horas numa água gelada. Aí o que você tem que fazer? Você tem que engordar para aumentar aí essa taxa de gordura. A sua talvez tenha que triplicar, para você sobreviver. Óbvio, você tem que gordura é importante. Gordura é um sistema de defesa. Só que se você não usar para queimar ela, ela vira um sistema contra você, ela fica mais pesada. Então, olha que loucura. Todo mundo tem sangue aí, pelo menos 5 litrinhos rodando. Tem gordura. Gordura é para queimar. Olha que loucura. Tem situações que se você não tiver gordura, você morre. E é interessante que no mundo financeiro é assim, no mundo mental tudo. Precisa um pouquinho de gordura para sobreviver. As maiores ofertas que Deus pedia no passado era o quê? Gordura. Se você for pegar em Isaías, está escrito um versículo que no final dos tempos Deus vai preparar. É um negócio até para mexer com a cabeça do religioso. É Isaías 25:6. Fala assim que Deus num grande dia... Abre aí para mim, Isaías 25:6. Abre aí para mim, para ver se eu estou ficando doido. Que Deus vai preparar um dia, onde Ele vai pegar vinhos envelhecidos e finíssimos e vai preparar um banquete para todos os povos com... Dependendo da versão, vai estar com carne gordurosa, mas eu já sei que é Wagyu, no Marmorei 12. Por que você está falando isso? Consegue abrir aí para mim? Consegue? Se você entender o motivo de você estar aqui na terra, você vai ver que tudo, neste monte o Eterno, o Senhor dos Exércitos, preparará um farto banquete para todos os povos, uma grande mesa de vinhos envelhecidos, com carnes saborosas, suculentas. Isso é carne gordurosa na versão original. E muitos vinhos finos. Aí eu te pergunto, olha o que é a cabeça de alguém que é religioso. Fabiano, a gente veio da mesma escola e tal. As pessoas, elas falam, vinho é pecado. Jesus bebeu, o primeiro milagre foi multiplicar vinho. Vou te explicar só uma coisinha aqui. Era água e multiplicou para vinho. Se fosse pecado, Jesus ia estar cometendo o seu primeiro pecado, certo? Ou então induzindo a vários beberem e vários pecarem. Mas se você está falando que não é pecado, fala você com base em Isaías 25:6, já que você é o bichão. Eu vou ler de novo. Neste monte, o Eterno, o Senhor dos Exércitos, preparará um farto banquete para todos os povos. Uma grande mesa de vinho envelhecido. Eu fiquei imaginando ele falando, esse vinho aqui é lá da época de Canaã, quando Moisés estava chegando. Esse aqui é lá do Éden, esse vinho aqui eu guardei com cordeiro, assim. Você imagina esse dia. Marcelo, eu odeio vinho. Problema é seu. Tem gente que não come carne. Você viu tanto que o pessoal é complicado, né? Marcelo, cada um faz o que quer. Engraçado, mas vai chegar o dia que vai ter a carne Marmorei 12, Wagyu. Certeza que é Wagyu. Por que você acha que é Wagyu? Porque se é vinho envelhecido, fino, a carne tem que ser a melhor de todas, né? Porque Deus não tem problema de orçamento. Deus não mora no país do Lula, que não dá para comprar picanha. A parada é o seguinte. Eu acabei de te mostrar uma coisa, que dependendo do seu contexto religioso, a sua mente foi configurada para não desfrutar de uma coisa que o Deus vive vai fazer nos últimos dias. Nos últimos dias, diz o Senhor dos Exércitos, eu vou preparar um banquete para todos os povos e vou servir vinho finíssimo. Aí alguém fala, não, mas eu acho que é suco de uva. Moço, quando falou envelhecido, eu fui na casa de um amigo, todo mundo aqui conhece, mas não vou falar o nome. Ele estava lá com a garrafa de 100 anos. Eu olhei, 1924, isso aqui deve ser vinagre, né? Fui na casa do outro, mais nobre ainda, ele falou, que ano que é seu aniversário? Eu falei, 87. Aí ele abriu uma garrafa 87. Aí eu olhei para a garrafa, pesquisei, 80 mil reais a garrafa. Aí eu fiquei com raiva. Fui na casa do outro, o outro falou, qual que é seu ano? É 87. Aí eu falei, lá vem ele, com o mesmo golpe. Entrou na adega, caçou. Aí eu falei, deixa comigo. Eu prometo revelar numa palestra que você não conseguiu achar o vinho 87. Ele tinha 86, 84, 89, 87 ele não tinha. Ele ficou tão furioso. Aí ele falou,
já que eu não achei 87, você não vai contar essa história. Aí ele achou a garrafa mais cara. Ele pegou uma de 1979. Aí serviu o vinho e falou, de mim você não ganha. Marcelo, por que você está contando essa história? É porque quando você perceber o que é riqueza de verdade, você vai ver que comunhão vale a pena, você abrir garrafas de 80 mil reais só para desfrutar da presença da pessoa. Só que é um absurdo num país onde todo mundo odeia a riqueza. Aí você fala, pois é, mas eu odeio o vinho também. Pois é, mas Deus vai servir isso no último dia para os povos. E você odeia as coisas erradas. Seu coração está configurado para as coisas erradas da vida. Marcelo, mas meu marido é um bêbado. Não tem nada a ver esse versículo aqui. Seu marido ele precisa parar de beber mesmo, para ele se controlar, configurar a cabeça dele e virar um esportista. Mas o que eu quero te falar é que toda a configuração mental sua, tanto religiosa, como cultural, como financeira, como política, todas essas configurações, se elas não forem resetadas, elas vão destruir sua prosperidade. Você consegue entender? Se você olhar aqui, como é que faz para você olhar? Se você tem sangue, suor, aí tem um negócio chamado lágrima. Fala assim, ó, a lágrima é energia. Tem gente que está chorando pela vitória e tem gente que está chorando porque não conseguiu. Esses dois choros são bons, são positivos. Cara, mas eu não concordo. Choro para mim é sinônimo. De novo, configuração errada. Gordura para você era coisa ruim, ela é boa para queimar. Significa que você tem uma reserva para ir mais longe. Um urso só vai para hibernação quando ele está com um número X de gordura, um percentual de gordura, para ficar 6 meses hibernado. Olha que loucura. Gordura não é ruim. O ruim é não parar de crescer essa gordura e você não queimá-la com nada. Isso é ruim. Presta atenção que eu estou te falando é sabedoria. Sangue, se eu tirar da minha veia e jogar no chão, é morte. Se ele estiver circulando, é vida. Então sangue, você tem que dar sangue mesmo pelas coisas. Sangue, suor, lágrima e gordura. São 4 coisas que bilionários têm e qualquer outra pessoa tem. Então aqui vai. Deixa eu te falar sobre ativos, que são os recursos para você prosperar. E dependendo da cultura, política, os cambal que você quiser falar, você consegue prosperar assistindo isso aqui, ó. Número 1, o maior ativo que você tem, chama-se, eu vou fazer um bonequinho aqui, ó. Espírito. Vou fazer o espírito aqui como nuvem, para você entender onde que vai lá para o céu. Qual que é o segundo maior ativo? A vida. A vida encarnada nessa máquina aí. Que máquina que é essa? Deixa eu te explicar uma coisa que vai revolucionar seu entendimento sobre prosperidade. Se a sua cabeça acredita que algo não funciona, todas as 37 trilhões de células do seu corpo vai lutar contra isso. Talvez você não tenha aprendido essa aula em lugar nenhum. Isso transformou meu modo de pensar. É por isso que eu não impeço nenhum tipo de pensamento. E treino todo mundo que me cerca a pensar desse jeito. O que é a consciência? Paulo fala o seguinte, se a sua consciência diz que é pecado, então isso é o quê? A sua cabeça determina que é um limite, aquilo seu corpo inteiro vai lutar contra a sua própria consciência. Se você acredita que aquele negócio vai te matar, o seu corpo inteiro está pronto para te matar. Se você entende que o dinheiro é prejudicial, o seu corpo inteiro vai repelir o dinheiro. Se você entende que ficar perto de rico é um negócio que é ruim, seu corpo inteiro vai fazer isso. Se desde pequeno, eu expliquei para Isabela, se uma senhora chegar em você, oi mocinha, não sei o que, e chamou você para entrar no carro, você vai fazer o quê? Ela tem 3 anos. Eu vou sair gritando e sair correndo. Aí todo mundo lá em casa, palmas para Isabela. Isso mesmo. Miguel, e aí? Se a senhora chegar com um cachorrinho e falar, aqui tem mais, você vai? Ele, claro que eu vou, é o cachorrinho. Falei, bonitinho. Aí você me quebra, a menina de 3 anos está configurada, você está desconfigurado. Quem que foi? Quem desconfigurou você, meu filho? Aí ele falou, não, mas eu o cachorrinho. Eu falei, o cachorrinho que se lasque, Miguel. Aí a configuração está o quê? Errada. Aí você precisa de ir lá e configurar. Por isso que você tem, como pai, testar seus filhos. Todo mundo muito bem testado. Aí um falou, podia parar com essas conversas. Eu falo, não, essas conversas são parte da configuração. E aí, com o passar do tempo, você precisa de ir lá e dar outra configuração. Senão seus filhos vão ficar travados para sempre, com medo de gente estranha. Aí ele nunca mais vai ser bom em network. Porque ele só se sente bem perto de gente que ele conhece. Só que você tem que ir lá desconfigurando. Por exemplo, quando você era pequeno, sua mãe deixava você atravessar a rua sem pegar na mão? Hoje você fica ligando para sua mãe, vai atravessar a rua, vem cá pegar na minha mão. Você sabe que as suas crenças são desse jeito, né? Você fica esperando a sua mãe para atravessar a rua. Você fica esperando Deus fazer alguma coisa para você ficar rico. Você naturalmente um dia começou a olhar para o lado, olhar para o outro e falou, mano, vai sem mãe agora.
e pau. Atravessou e deu certo, você está aqui até agora. As crenças são desse jeito, só que o problema é que a crença alimenta a consciência. Fala com a boquinha assim, escreve todo mundo na internet assim, ó, crença alimenta a consciência. Então, crença é um carvão, crença é uma madeira que você vai pôr numa fornalha e vai alimentando a consciência. E a consciência, quando começa a expandir, tem um problema. A consciência em expansão empurra a consciência pequena para o lado. Por isso que não dá para conviver com certas pessoas. Deu para entender agora ou não? Quando você começa a entrar em expansão, a pessoa fala, vai estar errado o que você está fazendo. Chega para lá. Consciência e expansão vai fazer todas as 37 trilhões de células trabalhar ao meu favor.